começo de conversa, ele não começou aqui, como o próprio nome já diz, né? O nome em inglês e pá. Os Black Blocs, eles começaram a tomar um pouco mais da cena mundial depois das grandes manifestações em Seattle, né, nos Estados Unidos, e tem como foco a destruição de grandes símbolos do capitalismo, então bancos, grandes empresas e tudo isso. E aqui no Brasil, eles começaram a aparecer mais nos noticiários e etc. depois das manifestações de junho. Eu não lembro se falaram no começo, quando me apresentaram, mas eu sou do Movimento Juntos, que é um movimento nacional de juventude. E a gente acredita que os Black Blocs, eles têm alguns problemas quando eles vão para as manifestações gerais. Porque a tática em si do Black Bloc, ela não, para nós, a gente não vê como um grande problema. O problema é como as pessoas enxergam isso. E a grande questão é se isso leva mais pessoas para as manifestações ou não. Né? Não, porque eu acho que, na verdade, isso tinha que ser uma questão para todo mundo que faz movimentação de rua, né? Porque a gente só consegue ter vitórias concretas quando a gente traz cada vez mais pessoas para a nossa luta. E os Black Blocs, de forma geral, há controvérsias e tudo isso, mas, sei lá, se eu pergunto para uma pessoa comum que nunca foi numa manifestação, sei lá, minha mãe. Minha mãe não acha legal Black Bloc e ela deixaria de ir numa manifestação se tivessem Black Blocs, né? E é importante a gente pensar essas coisas quando a gente pensa em manifestação, que é uma coisa que é feita para interferir no movimento mais amplo, né? Ainda mais quando você pensa em aumentar o movimento, né? Você tem que pensar nisso. Tem uma... Quer dizer, na verdade, a gente viu uma entrevista, né? Sobre os Black Blocs. Não tá funcionando isso. Então... Tá baixo. Pode ir? Então, a gente viu uma entrevista sobre os Black Blocs. E um deles disse que levantar a plaquinha não adianta nada. E a gente queria saber se vocês realmente acham que levantar a plaquinha não adianta nada. O que vocês acham desse argumento que eles usam? Porque eles falaram disso, falaram sobre o anarquismo também. Pode ver. Tá. Não, então, acho que levantar a plaquinha não muda tudo. Mas a gente acredita numa ação organizada e coletiva, que é uma coisa que os Black Blocs não têm, né? Porque o Black Bloc, como você bem falou no começo, é uma tática. Não é uma organização. Cada um pensa uma coisa e cada um faz ali na hora o que eles bem entenderem. Dia 15 de outubro do ano passado, nós estávamos numa manifestação que foi do Dia do Professor, que tava rolando greve na USP e tal, e era uma greve unificada, né, que unificou USP, Unesp, Unicamp, as estaduais e a FATEC também. E os Black Blocs, nesse dia, por exemplo, a gente tentou negociar com eles, porque a gente queria que a faixa da frente do ato fosse uma faixa unificada das universidades que estavam em greve e tudo isso. E cada um falava uma coisa. A gente estava aqui, antes do programa, conversando que eles não são uma organização e, de fato, não tem nenhum tipo de coesão no que o Black Bloc pensa quando ele vai para uma manifestação. Tanto que ele tem se tornado muito mais uma identidade visual e menos uma forma de agir. Nem todos os Black Blocs agem como uma forma sistemática de destruição de símbolos do capitalismo. Tanto que o que a gente mais vê em manifestação é Black Bloc quebrando banca de jornal. E não dá pra dizer que o dono da banca de jornal é um grande empresário. E nessa manifestação do dia 15, por exemplo, os Black Blocs jogaram lixo no DCE da USP. E, ok, porque eles são contra a organização, mas foi... A grande massa das pessoas que estavam ali foram convocadas pelos DCEs das universidades, né? Eu acho também uma grande falta de respeito para todo o movimento organizado que tem estado nas manifestações e nas ruas por todo esse tempo também. Não, estou esperando.
Muitos integrantes do Black Blocs, eles são anarquistas. E a gente ouviu falar que teve uma manifestação, ou duas, né, eu acho, que tiraram os Black Blocs, não quiseram eles. Aí a gente queria entender qual é essa diferença, então, do socialismo e do anarquismo. Ou se todos os Black Blocs são anarquistas. Primeiro que nem todo movimento organizado é socialista. E nem todo Black Bloc é anarquista. Porque como a gente bem estava falando no começo, eles sequer têm organização interna, né? E eu queria entender se na pergunta vocês queriam que eu diferenciasse socialismo de anarquismo e movimento organizado de Black Bloc, é isso? Isso. Então são duas coisas diferentes, já é bom a gente separar aí logo no começo. Os Black Blocs, como a gente estava bem falando, são uma tática, né? Então cada um vai lá e faz o que quer. E assim, os movimentos mais gerais geralmente tem uma dinâmica interna de discussões periódicas. Quem está ali não está ali só fazendo movimentação de rua. Mas nós do Juntos, por exemplo, a gente atua em várias escolas, várias universidades, em movimento de moradia, em várias frentes que possibilitam a gente ter um acúmulo de várias opiniões que conseguem, que a gente leva para a rua de uma forma sistematizada. Os Black Blocs já não tem isso, porque como a gente estava falando, cada um vai lá na hora do ato, um grupo pequeno conversa uma coisa, o outro grupo pequeno conversa outra, e eles vão e fazem o que eles quiserem. E já na questão do socialismo e anarquismo, que são coisas que também não se conectam, porque, sei lá, tem alguns Black Blocs que se reivindicam socialistas, tem grupos organizados que se reivindicam anarquistas, e não vejo como ligar as coisas diretamente assim. Mas o socialismo e o anarquismo, eles têm muito mais coisas em comum do que coisas diferentes, eu vejo. Por exemplo, os dois têm um projeto de solução do Estado e da sociedade de classes, né, da exploração do trabalho. Só que qual é o ponto que diverge? Como é que a gente vai chegar até essa sociedade sem Estado e sem opressões, né? E para os anarquistas, a questão é que depois da Revolução Socialista, eles não propõem nenhum projeto de transição. Aparentemente, o Estado seria dissolvido logo depois que os meios de produção, né, as máquinas, as fábricas, as empresas, de forma geral, fossem socializados. E o capitalismo deixando de existir, o Estado deixaria de existir, tudo deixaria de existir. E os socialistas já propõem um método para isso, que é um estado de transição. Um estado que se propõe a dissolver o próprio Estado, né? E que nessa linha, um Estado que trabalhe para se autodestruir, né? E que crie condições para as pessoas se auto-organizarem e assim construírem uma sociedade emancipada depois da Revolução. Então, tem uma coisa. Socialista e as pessoas, né, os Black Blocs, eles são do movimento de esquerda, né? Você acha que essa tática tática Black Bloc, você acha que ela ela fragmenta um pouco o movimento de esquerda? Porque teve a expulsão, né, dos Black Blocs de manifestações, porque acaba trazendo a polícia e tal, e a manifestação ela fica com uma imagem negativa. Você acha que fragmenta o movimento esquerda? Porque a gente acha, né? A gente acha que o movimento de esquerda ele tá um pouco fragmentado. Um pouco não, né? Muito. Muito. Bastante. E a gente também acha que pra realmente derrubar o capitalismo, o movimento de esquerda ele tem que estar mais muito forte do que o capitalismo. mais unificado. A gente sabe que a esquerda ela tem muitas, né, divergências, tem gente que pensa diferente, tem o anarquismo, o socialismo dentro da esquerda. Mas a gente acha que tem que ficar forte. Você acha que essa tática às vezes separa um pouco as pessoas do movimento de esquerda?
Olha, eu acho que tem duas disputas que têm de ser feitas dentro da esquerda, que a esquerda tem que fazer. Uma diz respeito à esquerda disputando a consciência da população em geral, e a outra que é a esquerda disputando dentro da esquerda como ela vai disputar a consciência do movimento geral. E aí, fazendo essa diferenciação, eu acho importante a gente colocar uma coisa. Eu acredito que o que fragmenta a esquerda não é a existência de visão X ou visão Y de como construir o movimento, mas sim partes da esquerda que acreditam que sozinhas vão construir o movimento geral. Que é um pouco como os black blocs acreditam. Um black bloc individual vai para manifestação achando que ele sozinho vai conseguir interferir de uma forma a mudar, né, de fato, o movimento geral. Ele pode até ter algum tipo de sucesso nisso, e nós individualmente temos sucesso nisso. Mas quando a gente se organiza coletivamente, a gente consegue muito mais coisa, né? Eu acho que esse o grande problema que a gente tem que passar a colocar. Eu acho que a tática Black Bloc esbarra muito nessa questão que eu coloquei no começo, que é como é que a gente traz mais gente para construir a esquerda, né? Unificar a esquerda passa também por trazer mais gente para construir a esquerda, por fazer a esquerda parar de ser um pequeno grupo ali que se organize, que pensa diferente e tenha, de fato, influência nos setores mais amplos da sociedade, né? Uhum. Uau. E agora vamos de música. Ai, eu tenho